agora é o momento. Ai, gente, eu tô muito feliz. Agora é o momento que a gente vai ter a palavra dirigida pelo pastor Michelson. Pastor, nosso muito obrigado por ter aceito estar aqui com a gente. Eu tô muito feliz. Acho que dá para perceber, né? Mas eu realmente estou muito feliz. Só um rapidinho, eu tenho que falar, porque minha mãe sempre que me mostrava seus vídeos, desde que eu era criança, e eu comecei mais velha, gostando bastante, vendo que, cara, que verdade que você tem para passar. E eu fico muito feliz de saber que existem pessoas que realmente estão firmes na verdade, engajadas, e, nossa, nem tem que falar, né? Então, obrigada por ter aceito o convite, é uma honra para mim ter você aqui com a gente. E fica à vontade, pastor, agora esses momentos são seus. Oi, Elisa, boa tarde aí para os jovens de Riacho Grande, para todos que estão acompanhando essa live aí também na internet. Você me deixou muito feliz também, Elisa, saiba disso, quando me convidou, sugeri o tema partiu de vocês, isso também me deixou bastante animado, e toda a oportunidade que temos de falar da palavra de Deus e ajudar as pessoas a identificar problemas que possam estar atrapalhando a caminhada para a Canaã Celestial, a caminhada no reino de Deus, são convites que devem ser aproveitados e muito bem. Além disso, eu tenho já um carinho especial pela Igreja do Riacho Grande, já estive aí com a minha família, acho que umas 3, 4 vezes em anos anteriores, antes da pandemia aí, e sempre foram ocasiões muito prazerosas de passar o dia, né, porque a igreja fica no local aí no meio da mata, em meio à natureza. Depois de cada pregação, escola sabatina, tínhamos ali o almoço comunitário, os famosos junta-panela, né, e à tarde também programações, então era um dia assim muito especial. E eu tenho gratas recordações dessa igreja e de vocês também aí. Então, obrigado mais uma vez pelo convite de estar com vocês dessa vez aqui na modalidade virtual, né? Olha, eu estou usando exatamente o mesmo título que vocês me passaram, O Jovem Cristão e as Ideologias Atuais. A Elisa me perguntou se eu tinha preparado alguma apresentação, algum prezi. Eu gosto de usar o prezi, né, que é um PowerPoint animado, digamos assim. Eu confesso que eu não tive tempo e seria complicado reunir tanta coisa numa apresentação como essa. Quem sabe eu prepare para o futuro, mas por hora você tem que se contentar aqui com minhas garatujas aqui, minhas anotações do meu famoso bloquinho de anotações, né? Eu estou já há alguns dias aqui anotando coisas, rabiscando. Eu vou tentar seguir uma linha lógica aqui, porque quando você menciona ideologias atuais, é um mundo, né? É um universo de coisas, de ideias, de distorções também. Eu procurei agrupar aqui nas minhas anotações aquilo que talvez seja o que mais tem ameaçado a igreja, a nossa fé bíblica adventista. Então, na verdade, vai ser uma amostragem, porque, claro, que poderíamos ficar aqui uma semana tratando de tantos temas, né, paralelos, relacionados, enfim, que cruzam os temas principais. Vamos lá. Começar pela própria definição, né, de ideologia. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de esgotar esse assunto, né, de trazer uma definição assim absoluta, mas se a gente pudesse assim definir grosso modo, de uma forma bem simples, poderíamos colocar assim como certezas pessoais de um indivíduo ou grupo, percepções culturais e políticas. Ideias, né, daí ideologias. É um conceito que já vem sendo trabalhado na filosofia já faz um bom tempo, já muitas décadas, e talvez seja até bom compará-lo com cosmovisão. O ideal é que nós tenhamos uma cosmovisão, e não necessariamente ideologias que podem até se tornar ídolos. Já vou comentar por quê. Cosmovisão já é uma coisa mais ampla, né? Alguns comparam com óculos. São os óculos conceituais com os quais você vê o mundo que lhe rodeia. Ou então, um filtro cultural, né? Um filtro ideológico, um filtro... Enfim, cosmovisão você desenvolve, alguns até nem sabem que tem, mas tem, porque todo mundo enxerga o mundo, a realidade, né? Que o rodeia com filtros, com óculos, como eu disse, conceituais, e geralmente a cosmovisão, ela nos faz responder a perguntas, ou tenta fazer responder perguntas como de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, a origem do mal, coisas assim mais fundamentais. Ideologias não são tão amplas, geralmente, elas tratam mais de coisas assim mais do dia a dia, opiniões políticas, e eu quero começar aqui recomendando alguns livros, para quem quiser depois se aprofundar.
porque, como eu disse, é muita coisa, né? E eu creio que depois umas leituras adicionais ajudarão bastante. Tem um livro aqui em inglês, que eu estou lendo e é muito bom, Cynical Theories, ou ele riscou ali o critical, né? Teorias críticas, na verdade, são cínicas, segundo os autores aqui, Ellen Puckrose e James Lindsay. Os autores não são cristãos, não tem nada a ver com algo de conteúdo evangélico, cristão adventista, né? São autores que lidam com cultura. E eles têm percebido realmente o tamanho do cinismo, que muitas vezes está envolvido aí nessas chamadas teorias críticas, identitárias e por aí vai. É um livro interessante para quem gosta aí de leitura em inglês. Em português, eu recomendo este aqui, sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. Titulão, né? Enorme, é quase um parágrafo já. O Antônio Risério, ele pertenceu aquilo que a gente chama de esquerda, né? A esquerda aqui no Brasil, ele participou de governos de esquerda no Brasil, inclusive, mas depois, para resumir a história, ele acabou sendo como que traído, né, pelo movimento, ele abandonou a esquerda, e nesse livro aqui, que é inclusive muito assim ácido, né, ele faz aqui quase que um desabafo, ele mostra essa tal de fantasia, né, fatista da esquerda identitária, das ideologias identitárias também. É um livro interessante, também não é de um autor religioso, né, e às vezes é bom a gente ver o que os de fora também estão falando, de fora do círculo, né, religioso, para ver o que eles pensam sobre certos assuntos. Esse aqui já é um livro de cunho, de viés mais bíblico, né, religioso. Tanto que ele é da editora Vida Nova, e se fosse para recomendar um entre todos esses que eu citei, eu ficaria com esse aqui, tá? Visões e Ilusões Políticas, subtítulo, Uma Análise e Crítica Cristã das Ideologias Contemporâneas, de David Koyzis. O David Koyzis, só para você ter uma ideia do peso aqui do autor, eu vou ler aqui o que está na orelha do livro. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Notre Dame, atualmente é professor de ciência política na Redeemer University College, de Ancaster, Ontário, onde leciona desde 1987. Em 2004, Visões e Ilusões, este livro aqui, políticas, foi premiada em primeiro lugar na categoria de não ficção cultura pela The World Guide Canadian Writing Awards. Recebeu um prêmio aqui de um dos melhores livros, né, nessa categoria aí. Então, realmente, vale muito a pena, e aqui na minha exposição eu vou me referir a esse livro em alguns momentos, tá bom? O Visões e Ilusões Políticas, de David Koyzis. Feita essa... eu vou citar já agora, então. Eu quero já ler aqui para vocês o que está nas páginas 9, 10 e depois 18, justamente para a gente entender essa questão de ideologia e cosmovisão. Eu acho que o que ele traz aqui é bem ilustrativo, né, dessa questão. Vou ler aqui para vocês uns trechinhos que eu sublinhei. Logo no início ele fala assim, ó: a distância entre visão e ilusão é às vezes assustadoramente pequena. Todos queremos enxergar com a máxima clareza possível. Podemos até nos orgulhar de nossa capacidade de entender e interpretar o mundo como ele realmente é. No entanto, em nosso contínuo esforço para compreender o mundo que nos cerca, nossa observação inevitavelmente é filtrada por uma ou mais cosmovisões. Lembra do filtro que eu falei? Uma cosmovisão, ou o que os alemães chamam de Weltanschauung, não é ainda um modelo teórico passível de verificação ou refutação pelos meios comuns de demonstração. Ao contrário, a cosmovisão é uma visão pré-teórica, arraigada num compromisso religioso básico em interação com a experiência ordinária da vida. Uma ilusão pode ser persuasiva a ponto de convencer um sem número de pessoas de que suas pretensões representam a verdade total. E ele aqui propõe uma ilustração, uma comparação interessante, de como que a cosmovisão, dependendo de que cosmovisão você adota, você tem, ela pode ajudar você a interpretar um fato de maneira diferente. Por exemplo, ele fala aqui, imagine a seguinte cena, que uma senhora de 35 anos e uma menina de 8 anos atravessam a rua para ir à loja de brinquedos. Ok? Colocou aí na mente a cena, uma jovem senhora, 35 anos, está com uma menina de 8 anos e estão indo lá para uma loja de brinquedos. Parece que não precisamos ir além do nosso poder ordinário de observação.
É uma cena simples, né? É quando tentamos analisar essa experiência comum de modo mais profundo que podemos deparar com interpretações conflitantes. Estamos, por acaso, vendo duas pessoas isoladas dedicando-se a um empreendimento comum mediante um acordo mútuo de seus interesses próprios? Estamos observando dois membros da burguesia que vão realizar uma transação comercial de um bem supérfluo usando o tempo livre viabilizado pela condição privilegiada que possuem no sistema capitalista de produção? Estamos talvez enxergando duas cidadãs de um determinado estado tirando vantagem da proteção que lhes é oferecida para atravessar em segurança uma via pública movimentada e entrar no estabelecimento de uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada? Ou estamos vendo simplesmente mãe e filha numa relação familiar assimétrica caracterizada pelo mútuo amor e devoção? Num certo sentido, é possível vermos tudo isso, pois cada uma dessas interpretações nos revela uma faceta da realidade completa. E ele diz mais: contudo, se aceitarmos qualquer uma dessas versões como uma descrição completa da realidade, não estaremos apenas dando nosso mero assentimento à evidência dos sentidos. Essa evidência estará sendo filtrada por nossa cosmovisão ou ideologias, né, que molda a nossa experiência, embora essa também molde a cosmovisão até certo ponto. Uma mesma cena e interpretações diferentes. Aqui na página 18, ele diz também algo que eu acho interessante. Eu vou ler só mais uma citação, me permitam aqui, e depois eu vou prosseguir. O que é, afinal, uma ideologia? Quero deixar claro, desde já, que vejo as ideologias como tipos modernos do fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre o pecado e a redenção. Desde o início da sua narrativa, a Escritura denuncia o culto a ídolos, falsos deuses, que os seres humanos criaram. Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação e fazendo com que esta orbite em torno desse elemento e o sirva. A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. Aqui, então, citações do Visões e Ilusões Políticas. O autor coloca que, dependendo de como você encara a sua ideologia, ela pode se tornar um ídolo. Eu tenho certeza que você já viu também pessoas aí que idolatram a esquerda, pessoas que idolatram a direita, pessoas que idolatram pautas, agendas, ideias, e as colocam acima até dos relacionamentos. Haja vista aí que na época de eleição, há parentes que brigam, há amigos que desfazem a amizade, relacionamentos que são prejudicados. Por quê? Porque as pessoas colocam suas ideologias acima até das pessoas. E eu espero que essa nossa reflexão aqui, desta tarde, nos ajude a perceber que há coisas muito mais importantes do que as nossas ideologias, né? E o objetivo maior, sem dúvida nenhuma, é formar uma cosmovisão cristã bíblica. Isso sim, deve estar acima de qualquer ideologia, porque ideologias são apenas recortes da realidade. E muitas vezes nos levam a contemplar os fatos, cenas, como a de uma mãe atravessando a rua com uma menina de 8 anos, de maneira limitada, de maneira recortada da realidade. E quem disse que o nosso recorte é o verdadeiro, é o real? Eu, na minha adolescência e juventude, fui influenciado, como todo mundo, obviamente, né? Mas como eu não nasci no lar adventista, como eu me tornei adventista com 18 para 19 anos, eu fui influenciado por algumas ideologias que trouxeram consequências. Elas sempre trazem, né? Tem até um livro que tem o título Ideias Têm Consequências, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente quais foram as ideologias que fizeram parte do meu imaginário, da minha mente, da minha cabeça, que fizeram minha cabeça na minha adolescência. Vejam só, eu fui influenciado pelo evolucionismo teísta. O que é isso aí? É a teoria da evolução, só que não dispensa Deus, né? Os evoteístas acreditam em Deus, mas também acreditam que a evolução, ou a teoria da evolução, seria a explicação mais a explicação correta para a existência da vida e a evolução da vida em nosso planeta e no universo também. Então eu tinha essa ideia. Eu lia autores como Carl Sagan, Stephen Hawking e outros aí que são ateus e evolucionistas, e eu acreditava sinceramente que Darwin tinha razão.
Tanto que quando eu conheci o criacionismo foi um choque cultural tremendo, né? Foram 3 anos de muita luta, estudo, pesquisas para mudar a minha cosmovisão. Valeu a pena? Claro que valeu. Mas, como eu disse, não foi fácil. Abandonar velhas ideias, ideias acariciadas, né? Nem sempre é um processo, quase sempre é um processo muito complicado, doloroso até. Eu também fui, de alguma forma, eu comecei a ser influenciado pelo espiritualismo via parapsicologia. Durou pouco tempo. Pouco depois eu conheci o adventismo, o criacionismo, e acabei mudando completamente a minha forma de ver a realidade. Mas eu li alguns livros de parapsicologia quando eu era adolescente também. Eu não aceitaria crendices como horóscopo, astrologia, ocultismo, porque eu tinha uma mente um pouco mais assim científica, eu gostava de ler autores, cientistas e ler sobre isso, enfim. Mas a parapsicologia parecia para mim uma coisa bem lógica, bem interessante. E é o que se diz, né? O inimigo tem um prato para cada tipo de paladar. Ele consegue alcançar-nos usando nossas preferências, né? E também fui influenciado pelo marxismo cristão. O que é isso? A chamada teologia da libertação, no caso dos católicos, né? E tem também a missão integral para os evangélicos, que na verdade é um cristianismo marxizado. Na época, obviamente, que eu não sabia disso. Eu achava que era a única forma de entender o cristianismo. Ideólogos como Leonardo Boff e outros, Frei Beto, eram nossos guias, né? Assim, líamos os livros deles, ouvíamos o que eles tinham a dizer. Leonardo Boff era um frei na época, um frei católico. O fato é que muitos amigos desse tempo aí, nós éramos católicos atuantes na época, né? Eu pertencia a grupo de jovens, pertencia a pastorais como Pastoral da Comunicação, Pastoral da Juventude. Só que o que eu percebi, e hoje olhando para trás eu vejo o porquê, muitos dos meus amigos desse tempo aí, de militância cristã marxista, hoje são ateus. Hoje estão desiludidos com a religião e com a política, porque nós apostávamos tudo em movimentos de esquerda, no próprio marxismo como a resposta para as mazelas humanas. Nós éramos jovens, idealistas, e tínhamos esperanças de que, a nossa esperança é de que essa teologia pudesse dominar o mundo e salvar a humanidade. Curiosamente, eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, para vocês terem uma ideia. E Bíblia, para nós, era apenas um objeto de... nós usávamos nas reuniões do grupo de jovens para, como dizíamos, né, iluminar os nossos encontros, líamos alguns evangelhos, alguns salmos, mas sempre tudo isso mediado pela visão, pela cosmovisão marxista. A nossa lente, o nosso filtro da realidade era o marxismo. Então a Bíblia era lida dessa perspectiva. Daqui a pouco você vai entender um pouco melhor o que eu vou dizer a respeito de chaves hermenêuticas, o que a alta crítica faz nesse sentido, o que algumas teologias identitárias fazem também. Eu estou partindo da minha experiência para mostrar para vocês que, na verdade, o fenômeno é antigo. Aliás, é mais antigo do que eu mesmo, né? Eu nem sou tão antigo assim. Mas eu quero também dizer que eu passei por isso. Eu experimentei aquilo que eu estou dizendo. Então não é apenas fruto de leituras, é de uma vivência mesmo, né? Textos que me libertaram, e aí eu quero recomendar, acima de todos os demais livros, obviamente, este aqui, né? A Bíblia Sagrada foi o livro que me abriu a mente e me libertou. Quando eu li, por exemplo, Apocalipse 14, versos 6 e 7, nos meus estudos bíblicos, né? O texto que fala das 3 mensagens angélicas, que é o conteúdo principal que a Igreja Adventista tem que dar ao mundo, pregar ao mundo as 3 mensagens angélicas, nada deve nos impedir de fazer isso, concorrer com isso. O texto diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto me diz, né, que eu tenho um Criador, que Deus criou a vida neste mundo, não por processos evolutivos, mas pelo poder de sua palavra. Ele criou a vida pronta e perfeita, não sujeita a processos evolutivos injustos, como a seleção natural, por exemplo. Eu entendo que há um juízo, que Deus vai intervir na história humana, que não serão iniciativas revolucionárias humanas que resolverão nossos problemas, como eu aprendi no passado. O pecado é uma coisa muito grave, não é uma revolução que vai resolver esse problema. O pecado não está envolvido simplesmente na sociedade, entranhado na sociedade. O pecado está entranhado no nosso coração. Então a maior revolução, entre aspas, de que nós precisamos é a conversão. E quando eu entendi tudo isso, realmente as coisas fizeram sentido. João 8,32 também para mim foi um texto muito especial. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E quando eu entendi que Jesus é a verdade absoluta, e que a verdade existe de fato, eu deixei de ser um relativista. Não moral, mas relativista em outros aspectos.
A própria Bíblia passou a ser para mim uma verdade absoluta, inegociável. Antes eu achava que era apenas um livro, quem sabe, de inspiração. Alguns usam como um livro de autoajuda, uma revelação, não uma revelação, mas uma construção cultural humana. Tem muita gente que pensa assim hoje, viu? E se dizem cristãos, inclusive. Eu entendi que não, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, toda ela é inspirada por Deus, e ela constitui a verdade porque ela testemunha daquele que é a verdade, Jesus Cristo. Então essa foi a minha experiência, né? Eu, quando abracei de todo o coração e mente a cosmovisão cristã, criacionista, bíblica, eu comecei a entender de onde eu vim. Eu não era apenas um fruto do acaso, não era um animal racional, evoluído, nada disso. Eu não tenho ancestrais animais, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso me colocou um senso de existência tremendo, quando eu entendi que, na verdade, nós viemos das mãos de Deus. Eu entendi também por que estou aqui, quem eu sou, em todo esse conflito cósmico entre o bem e o mal. Há um propósito para a minha existência, não sou um acidente cósmico. Eu entendi para onde vou. Pela primeira vez eu ouvia falar de volta de Jesus, de milênio, nova terra, recriação do planeta Terra, porque eu passei a crer no Deus Criador, eu passei a crer também no Deus Recriador. Se eu criei que Deus foi capaz de criar o mundo, a vida na Terra, em 6 dias literais de 24 horas, eu não tinha por que duvidar que no futuro ele vai também recriar esse planeta e devolver-nos o Éden perdido. Então tudo isso se conectou, né? Então a escatologia unida ao conceito de criação passou a fazer muito sentido em minha mente. O conceito do grande conflito cósmico me ajudou a entender por que existe o mal no universo de um Deus bondoso, e isso fez muito sentido em minha mente. Então, esse encontro com as profecias, com a palavra de Deus, com o criacionismo, para mim foi tremendamente libertador. Por isso que eu recomendo, por isso que eu prego sobre isso, por isso que eu amo essa mensagem. Há 15 anos eu escrevi um livro, você talvez deva conhecer, Nos Bastidores da Mídia. Esse aqui já é a nova edição, que há 2 anos foi atualizada, fiz uma série de acréscimos, mudei algumas coisas, mas basicamente é a mesma obra. O primeiro capítulo eu dedico a uma conceituação assim mais teórica das ideologias que são propagadas insistentemente nas mídias, nos meios de comunicação. Sim, aqui eu falo sobre cinema, sobre séries, música, histórias em quadrinhos, videogames, mas o primeiro capítulo mostra justamente as ideias que são veiculadas nessas mídias. Basicamente, eu coloco aqui aquilo que chamei de tríade filosófica do mal, aquilo que me afetou no passado: evolucionismo, espiritualismo e marxismo. Claro que elas se subdividem em outras teorias, existem outras ideologias, existem outras também, mas eu entendo que essas 3 são bastante interessantes porque elas nascem no contexto do adventismo lá. Não no contexto adventista, mas na época, né, no contexto histórico do adventismo. 1844 marca para nós o nascimento da teologia adventista, ok? Em 63 a igreja vai ser organizada. Em 84 também, o livro lá de Marx, de Darwin, né, A Origem das Espécies, ele começa a ser esboçado e vai ser publicado em 1859. Em 1848, só 4 anos depois do desapontamento, Karl Marx e Friedrich Engels, publicam o Manifesto Comunista. Eles se encontraram pela primeira vez em 1844. Em 1848 também, o espiritismo moderno nasce lá em Hydelsville, no estado de Nova York, naqueles fenômenos que aconteciam na casa da família Fox. Até hoje tem um monumento lá que marca o início do espiritismo moderno, né? Então, é muita coisa acontecendo numa mesma época, que nos faz pensar que realmente era o diabo lançando cortinas de fumaça, querendo abafar o movimento poderoso que estava nascendo ali naquele tempo e queria restaurar verdades maravilhosas como o sábado, que é o memorial da criação, a doutrina do santuário, o estado do ser humano na morte, o estilo de vida saudável que abre a mente para entender a palavra de Deus. Enfim, um movimento de reforma que daria continuidade à reforma protestante que ficou no passado. Reformaram algumas coisas, mas não tanto, né? E deixaram algumas coisas ainda por ser redescobertas e tiradas debaixo do pó da poeira do tempo, das tradições. Eu quero indicar para vocês, e vou indicar vários vídeos aqui, porque o tempo não vai deixar a gente falar de tanta coisa, né? Eu quero indicar de início, então, já um vídeo em meu canal, Michelson Borges, com o título Therion, T-H-E-R-I-N-O-I-O-N, Therion.
teria uma palavra grega que quer dizer besta, né? Então, é um vídeo em que eu analiso a atuação, a identidade e a atuação das 3 bestas do Apocalipse. A besta do abismo, a besta do mar e a besta da terra. Mas o que isso aí tem a ver com a nossa palestra aqui sobre ideologias atuais? Bem, besta do mar você conhece, papado, que vai ter desempenhar um poder ditatorial, perseguidor, mais intenso no fim da história. Besta da terra você conhece, Estados Unidos da América, que começa como um cordeiro, mas fala como um dragão no fim da história, também será um poder perseguidor. E besta do abismo, Apocalipse 11, é a Revolução Francesa. Eu estou resumindo aqui uma palestra de 1h30 em poucos minutos. A besta do abismo, a Revolução Francesa, ela influencia outros movimentos, inclusive burgueses, como é o caso da... Bem, a Revolução Francesa foi um movimento burguês, que rompeu com a igreja, rompeu com a monarquia, mas em termos de ideologias, ela dá força para ideias que nascem depois, ou que vêm com força depois, como o próprio marxismo. Marx admite que bebeu da fonte da Revolução Francesa. É um filhote dela, né? No livro Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, Dr. Mervyn Maxwell fala a mesma coisa, que não fosse a Revolução Francesa, possivelmente o marxismo não teria nascido, como ideologia, como movimento, como ideia, enfim. Então, é importante estudar sobre essa besta do abismo, porque a gente identifica uma série de coisas que nascem lá, ou que vêm com força a partir de lá. O neoateísmo, o secularismo, né? O relativismo com relação à palavra de Deus, e especialmente a Semana da Criação, o relato da criação lá em Gênesis capítulo 1, capítulos 1 e 2. Então ali estão as origens desses pensamentos que tentam tirar a Bíblia de cena, ou, já que não consegue fazer isso, o diabo, tirar de cena a Bíblia, tentou fazer no passado, mas não conseguiu, pelo menos relativizar as verdades bíblicas, ok? E a alta crítica também nasce no século XIX. O que é a alta crítica? Alguns teólogos mais secularizados, mais humanistas, né, eles passam a ler a Bíblia de uma perspectiva humana e passam a relativizar os milagres, passam a ver a Bíblia apenas como uma construção humana, um registro cultural datado no tempo, portanto ela tem que ser atualizada, como dizem alguns, portanto ela é ultrapassada, como pensam outros, né? Então a alta crítica, ela traz uma série de problemas em termos de teologia liberal, por exemplo. Existe a alta crítica e a crítica textual, não confundam. Crítica textual é justamente o esforço para entender a mensagem bíblica no seu contexto. Aí a arqueologia ajuda, né? Estudos linguísticos. Já a alta crítica, não. Ela já detona com a Bíblia. Para resumir, é isso aí, né? Ellen White, como é do século XIX, ela escreveu a respeito da alta crítica. E eu vou ler alguns trechos aqui que eu selecionei para vocês, como, por exemplo, do A Ciência do Bom Viver, página 142. Vejam como Ellen White, mesmo não tendo sido uma teóloga profunda, claro, ela foi muito mais que isso, uma profetisa, né? Mas eu digo assim, mesmo não tendo sido uma teóloga, né, na acepção do termo, ela identificou precisamente os perigos dessa nova teologia liberal ou da alta crítica. Veja o que ela diz aqui. Texto do século XIX, né? Qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé da Bíblia, não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações como o era pela tradição e o rabinismo dos dias de Jesus? Veja, ela compara a alta crítica do tempo dela com as tradições rabínicas que também deturpavam a palavra de Deus no tempo de Jesus. Não tem a ambição e a cobiça e o amor do prazer tão forte domínio no coração dos homens agora como possuíam então? No professo mundo cristão, mesmo nas professas igrejas de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos. Nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver diário. Não é a verdade que a justiça se pôs longe, a equidade não pode entrar, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado? E ela aqui cita Isaías 59, 14 e 15. Veja, tudo isso acontece em nosso tempo também. Na busca por prazeres ou autossatisfação, muitas pessoas acabam adaptando a teologia às suas conveniências. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco também. Outra citação é do livro Educação, página 227, que diz assim: mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus.
a obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo. Só faltou usar a palavra aqui atualizando, né, que é usada hoje em dia. Está destruindo a fé da Bíblia como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar as vidas humanas. Que texto poderoso esse. Que raio-x perfeito do que tem sido feito até hoje. A alta crítica dissecando, conjecturando, supondo, reconstruindo a palavra de Deus e, na verdade, minando a fé na palavra de Deus. E mais um aqui, mais dois. Olhando para o alto, uma meditação matinal de Ellen White, né? Diz assim, olha só que texto. Os homens, as mulheres, enfim, agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a, quando interessa, quando lhes convém. Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares destes últimos tempos. Se não podem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-la a práticas humanas, eles a despedaçam. Daqui a pouco eu vou falar em chaves hermenêuticas, tá? É exatamente isso aqui. Despedaçam a palavra de Deus para usar apenas os pedaços que lhes convém. E, finalmente, Atos dos Apóstolos, 474, Ellen White escreveu também. Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas escrituras pelas tradições e filosofias. Assim, hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, mais uma vez ela critica a alta crítica, né? Condena a alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia e panteísmo, o inimigo da justiça está procurando levar as almas para caminhos proibidos. Para muitos, a Bíblia é uma lâmpada sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. A obra da alta crítica, em dissecar, conjecturar, reconstruir, está destruindo a fé na Bíblia como a palavra, a revelação divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. Pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é a mais alta lei, que licenciosidade é liberdade e que o homem deve prestar contas apenas a si mesmo e não a Deus. Olha, eu poderia parar por aqui, só com essas leituras aqui de textos em que Ellen White, de forma incrivelmente precisa, identifica os esforços da alta crítica. E se eu falar para vocês que a alta crítica tem seus filhinhos hoje em dia, herdeiros dessa escola de interpretação liberal, destruidora da fé na Bíblia. Sim. E nesse momento agora eu vou, por amostragem também, não vou aqui usar todas as teologias, né, identitárias, vou citar algumas apenas, para vocês perceberem como elas beberam dessa fonte. Obviamente que essas teologias identitárias, ou essas ideologias identitárias, têm coisas boas, e é por isso mesmo que elas são sedutoras. Mas o que está ali, o que é comum a todas elas é que é o perigoso. Sabe aquela coisa do lado bom e lado ruim da maçã? É por aí, né? Tem o lado bom, mas se você virar a maçã, ela traz um lado que está apodrecido pela alta crítica, pelas ideologias que questionam a palavra de Deus. E eu vou citar aqui para vocês pelo menos umas 3 delas. Teologia feminista. E quando eu falo disso, eu não vou ter tempo aqui para tratar em profundidade desse tema, é um tópico apenas das minhas anotações, mas eu tenho 2 lives gravadas em meu canal no YouTube, é só você colocar no buscador feminismo, ok? A primeira é a Bíblia e o feminismo, e a segunda é o feminismo e a revolução sexual. Eu entrevistei a professora de história e pedagoga Suelen Palombo, que tem se aprofundado nesses temas, e foram, assim, lives muito interessantes, muito elucidativas sobre esse assunto. Então, a teologia feminista, por mais que, como eu disse, né, haja aspectos que poderiam ser até endossados pelos cristãos, porque são bíblicos, daqui a pouco eu comento um pouquinho mais sobre isso, o problema é que essas teologias, como a teologia feminista, trazem conceitos a respeito do casamento, da família, da sexualidade,
e da Bíblia como se fosse a Bíblia um produto da sociedade patriarcal, se fosse um produto de uma sociedade machista, coisa que não é. Nós sabemos muito bem disso e tratamos disso nas lives ali com a professora Suelen, né? A Bíblia, ela reflete, ela mostra uma sociedade machista, mas o Deus que a inspira, de modo algum, é machista. Eu nem vou perder tempo com isso aqui, porque é praticamente chover no molhado para aqueles que conhecem a palavra de Deus, né? Então, o aspecto ruim dessas teologias é justamente isso, uma releitura de conceitos bíblicos como família, sexualidade e por aí vai, né? E, claro, sempre a ideia de que a Bíblia tem que ser reinterpretada. Quer um exemplo? Eu estive, em 2014, fazendo pesquisas, até para o meu livro sobre a história da Igreja Adventista, né? Em lugares históricos do Adventismo nos Estados Unidos. E aproveitei que estava ali próximo de Seneca Falls, estava com um grupo de editores também, e passamos então por Seneca Falls, porque ali é tido como o berço do feminismo. Em 1848, olha aí de novo, a data aí, né? A coincidência, né? Em 1848 houve uma reunião numa igreja metodista ali em Seneca Falls, tanto que essa igreja hoje é um museu feminista, que marca realmente o início do movimento ali, e eu fotografei, tenho fotos, até coloquei no meu blog essas fotos, da visita ali a Seneca Falls. Você pode procurar no blog outraleitura.com.br, digita no buscador ali Seneca Falls. Seneca assim mesmo, com S, Seneca. Você já encontra então as fotos ali. A foto de um mural que mostra a Bíblia feminista de Elizabeth Stanton. Essa Bíblia feminista, ou feminina, ela apresenta Gênesis 1 e 2 de uma forma relativista. Olha aí a influência da alta crítica, né? Ela afirma que Gênesis 1 é o relato correto, porque diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem, mas diz que o Gênesis 2 já não é correto. E que os machistas estavam usando esse texto de forma indevida, porque fala que a mulher foi feita de uma costela de Adão, ou então estaria de alguma forma subordinando a mulher ao homem, coisa que é errado, não é correto, né? Então, é uma Bíblia distorcida. E geralmente as distorções têm que ver com os primeiros capítulos da Bíblia. Ali onde estão os relatos da criação, a instituição do sábado, do casamento heteromonogâmico, e também o relato, no capítulo 3, da queda do ser humano, do pecado. Obviamente, o que demanda, então, a redenção por meio de Cristo na cruz do Calvário. Se derrubam aqueles 3 capítulos, derrubam toda a teologia bíblica, como eu já falei. Inclusive, Jesus deixa de ser o nosso Redentor. Ele passa a ser apenas um moderno Che Guevara, um revolucionário, alguém que morreu na cruz simplesmente porque se insurgiu contra o Império Romano. Isso é diminuir demais a missão do Filho de Deus, que veio morrer pelo pecado da humanidade, para nos resgatar daquilo que foi feito lá na origem da história deste mundo, né? Então, vejam como ideias têm consequências sempre, né? Existe também uma teologia identitária chamada teologia negra. Mais uma vez eu digo que há aspectos ali positivos, claro, há aspectos ali que são genuínos, claro, mas sempre a questão teológica misturada é que é problemática, né? Por exemplo, esse movimento que ficou famoso aí no ano passado, né, Black Lives Matter, eles defendiam lá no site deles a abolição da família nuclear, o Black Lives Matter. Como pegou muito mal isso e houve repercussões negativas, eles apagaram isso do site depois, né? Um nome de peso aí nessa teologia negra é o James Cone. James Cone escreveu vários livros, são bastante reveladores, né, dessa teologia, e ele, num livro chamado, que tem como título Black Church and Marxism, a Igreja Negra e o Marxismo, ele afirma que os cristãos deveriam se aproximar dos marxistas para aprender. Olha aí, né? O marxismo geralmente está misturado com essas teologias identitárias, né? A visão marxista, mais ou menos como aquela que eu disse que eu advogava quando na adolescência e juventude, que é a teologia da libertação. O James Cone afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus, ok? E diz que não é a única regra de fé e prática do cristão. Aqui, geralmente, reside o problema. Estão percebendo? O padrão? Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é uma construção humana. Teologia queer. Eu não vou nem perder tempo com isso aqui, porque isso até me deixa muito triste, né? É um tipo de teologia que afirma coisas como, me perdoem dizer isso. Isso me causa asco dizer isso. Afirma que Deus é travesti, que Jesus é bicha e coisas do tipo. Teologia queer. Eu vou depois deixar aqui, quem sabe, com
o pessoal do Riacho Grande alguns artigos, né, para referência. Vocês podem depois compartilhar com os jovens aí também. Tem um artigo que explica essas teologias aqui de modo mais detalhado também. Mas vejam, são ideologias que misturam aspectos sociais, alguns dos quais até, como eu disse, genuínos, mas mistura também aspectos teológicos. E não dá para a gente separar as coisas, porque os autores e os pensadores e defensores dessas ideologias, dessas teologias, não separam essas coisas. Então, quando nós lemos os livros dos principais pensadores dessas ideologias e teologias, nós ficamos perguntando, mas como um adventista pode abraçar um tipo de coisa dessas? Como um adventista pode achar que ele poderia advogar uma teologia identitária dessa e, ao mesmo tempo, ser um adventista que crê no que eu vou ler para vocês agora, tá? Aqui, ó, Nisto Cremos, é o livro que reúne as 28 crenças adventistas do sétimo dia. Se você é um adventista do sétimo dia, você crê no que está aqui, porque é a descrição das doutrinas que um adventista crê, porque baseadas na Bíblia. A crença fundamental número 1, está aqui, né? Sem a qual as demais nem existiriam, né? É a base, a crença basilar do adventista. Ela diz o seguinte: se você é um adventista, você crê nisso. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade de Deus. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Em nenhum momento eu li aqui coisas como, por exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é uma construção meramente cultural e humana. Não. Nós, adventistas do sétimo dia, afirmamos que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamentos, toda a Escritura, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Cremos no que o apóstolo Paulo diz em Timóteo, né? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Cremos no que Jesus revelou a Lucas, quando o Espírito Santo revelou a Lucas, quando relata ali a caminhada de Jesus com os discípulos para Emaús, e é dito que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Se você quer usar Jesus como chave hermenêutica, use a hermenêutica de Jesus. Ele adotava todas as Escrituras, a Bíblia inteira, como revelação de Deus. Para Jesus, Adão e Eva eram personagens históricos, e ele se refere a eles dessa forma. Para Jesus, o dilúvio foi um evento real, literal, e ele compara a sua segunda vinda. Para Jesus, o Antigo Testamento é a palavra inspirada de Deus, tanto quanto os autores do Novo Testamento consideram o Novo Testamento assim. Para o apóstolo Pedro, as cartas de Paulo eram escritura sagrada. Então nós cremos dessa forma, e não pode ser diferente. Só que essas teologias identitárias, elas lançam por terra justamente a crença fundamental número 1 dos adventistas do sétimo dia. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia pode até conter a palavra de Deus em algumas partes que me convém. A Bíblia não é, literalmente, um livro inspirado por Deus. A Bíblia é um livro de construção humana e, portanto, ela está carregada de defeitos e falhas e não é infalível. Eu já ouvi muitas coisas como essas. E eu não consigo realmente conceber a ideia de um adventista que crê na inspiração da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, adotar teologias como essas. Só que tem um detalhe, né, meus queridos? Para nós defendermos os direitos da mulher, a igualdade ontológica entre homem e mulher, aliás, estudamos isso na lição da Escola Sabatina dos Jovens da semana que passou, homens e mulheres criados iguais perante Deus. Se quisermos defender, e devemos defender, né, a igualdade entre as etnias, brancos, negros, asiáticos, somos todos iguais perante Deus, porque somos criacionistas, não podemos pensar diferente. Então nós defendemos, sim, como nossos pioneiros adventistas fizeram, né? Ellen White, os pioneiros eram abolicionistas. Ellen White, ela defendeu as causas, né, a causa abolicionista, porque ela dizia que os negros são
são seres humanos como os brancos. Ela diz que no livro do céu, o nome do homem e da mulher negros está escrito ao lado do nome do homem e da mulher brancos, são iguais perante Deus. Nós, adventistas, criacionistas, não precisamos adotar teologias outras, fora, que carregam marxismo ali no seu bojo, que trazem alta crítica contaminando a teologia que adotam, né, que dissecam a Bíblia, que detonam a criação. Não precisamos disso. Basta-nos ser criacionistas, bíblicos, adventistas. Nós já vamos automaticamente defender a causa dos menos favorecidos, a igualdade entre as etnias e os sexos. Isso vai ser natural para nós. Então, o inimigo ele tem sido muito esperto em trazer para o seio do adventismo ideologias que parecem tão apaixonantes, e acabam sendo, como foi para mim no meu passado lá de jovem, né? Mas que, infelizmente, trazem lixo junto com tudo isso. E nós não precisamos disso. Basta-nos ser cristãos bíblicos adventistas, ok? Tem um outro aspecto que é importante destacar também, que tem que ver com teologia e política, que é a chamada teologia do domínio. Eu vou recomendar aqui uma série que eu assisti no Netflix. Não tem muita coisa boa lá, não, mas de vez em quando a gente acha algumas coisas assim garimpando, né? E essa série é uma dessas coisas boas, assim, que é bem reveladora. Chama The Family, a família, né? The Family. Mostra os bastidores da política americana, norte-americana, e como a religião e Jesus têm sido usados para fazer política. É uma coisa muito complicada, muito triste até, né? Então nós temos ali nos Estados Unidos a direita cristã, a chamada nova direita cristã. No livro Apocalipse 13, da CPB, o autor fala sobre o papel da política da direita cristã nesses últimos dias, né, do alinhamento dessa direita cristã com pautas religiosas e a violação do Estado, da separação entre Estado e Igreja, coisa que vai acontecer cada vez mais, porque nós sabemos que haverá uma aproximação entre Estado e Igreja, Estados Unidos e o Vaticano, enfim, e uma perseguição final por causa dessa aproximação e da perda gradual daquilo que chamamos de laicidade do Estado, né? Então, essa é a religião da política da direita, né? Aqui no Brasil, nós temos alguns fenômenos, assim, complicados. Alguns chamam de, por exemplo, olavismo radical, né? Com referência aí ao mentor dessa ideologia que acaba sendo ali o Olavo de Carvalho. Mas há outros pensadores, outros autores também, que reagindo aos desmandos da esquerda, né, essas pautas identitárias e ideologias, como a ideologia de gênero, enfim, acabam migrando para um outro lado e levando muitos jovens, especialmente desavisados, para o colo do catolicismo tradicional. E isso é complicado. Esse é o perigo de nós abrirmos mão de uma teologia sólida, cristã, bíblica, criacionista, adventista. Nós acabamos nos desequilibrando para a esquerda ou para a direita e perdendo o rumo. Então, ou você cai no colo, né, das ideologias, das teologias identitárias, com todos os problemas que eu já descrevi aqui, e muitos outros que eu não poderia pelo tempo, ou você cai no colo do catolicismo tradicional, que tem cheiro de medieval, né, por conta dessas ideologias mais ligadas à direita, né, e aí esse olavismo cultural, radical, enfim, né, o catolicismo tradicional tem se mostrado para alguns novamente apaixonante, porque frustrados, revoltados com essas ideologias liberais, alguns querem encontrar um solo mais firme, um lastro, uma tábua de salvação, e não encontrando, acabam caindo no tradicionalismo católico. E aí nós vemos o seguinte, né, as pessoas ou elas são devoradas pela besta do abismo, ou são devoradas pela besta da terra, né, com os políticos religiosos americanos, ou acabam caindo nas garras da besta do mar, que é o catolicismo redivivo, né, e que vai voltar a ter poder sobre a terra. De uma forma ou de outra, se você não estiver aprumado na Bíblia, fundamentado na sólida rocha, que é a palavra de Deus, você vai acabar caindo numa ou noutra dessas armadilhas, né? Bem, o que mais que eu posso falar aqui? Um grande problema que também tem muito que ver com a alta crítica e tem aparecido em nosso meio, lamentavelmente, trazido até por alguns teólogos, alguns líderes, alguns influenciadores, é o que eu tenho chamado de seletivismo teológico. São as chaves hermenêuticas, né? Eu fiz uma menção rápida aqui, agora eu vou dar uma explicadinha nisso. Por exemplo, alguns
seguindo aí as ideias, basicamente as ideias de um ex-pastor presbiteriano chamado Caio Fábio, adotam Jesus como chave hermenêutica. Aí qual é a ideia? Eu só adoto para a minha vida aquilo que Jesus falou, ok? Então, se Jesus falou sobre esse ou aquele assunto, se ele condenou isso ou aquilo, eu aceito porque é Jesus, afinal de contas, Jesus é o Filho de Deus. Agora, se outros autores bíblicos falaram de coisas que Jesus não condenou diretamente, eu abro mão e não aceito como inspirado. Tá vendo? A tesoura da alta crítica aí, né? Selecionando, como dizia Ellen White lá no século XIX, né? Selecionando, dissecando, recortando a palavra de Deus. Na verdade, essa chave é uma tesoura, se você pensar bem, né? Essa chave hermenêutica depende muito de quem opera, de quem abre, usa essa chave, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é muito, muito ilustrativo, né? Paulo, em Romanos 1, em outros textos mais, ele fala da prática homossexual, ok? E eu não vou entrar aqui nesse meandro também, e a gente, obviamente, que separa as coisas, pessoas, de práticas, nós amamos as pessoas, discordamos de práticas, adotamos a visão bíblica e aceitamos, recebemos, né, como Jesus faz, as pessoas como são e onde estão, e apresentamos as pessoas a Jesus, para que elas possam, como nós também fomos, ser transformadas. Como nós também podemos abandonar nossos pecados, que elas tenham essa oportunidade também de abandonar seus pecados. Hétero, se você é homo, não importa, todos nós estamos nivelados pelo pecado e somos todos nivelados também pela graça de Cristo. Muito bem, então, como Paulo fala da questão homossexual e a condena, a prática homossexual, alguns dizem assim, isso é da cabeça de Paulo, porque Jesus nunca falou abertamente sobre essa questão. Ora, mas nem precisaria, né? Jesus ele fala sobre o casamento original. Jesus ele reafirma aquilo que está lá em Gênesis. O homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Pronto. Jesus apresenta o casamento como sendo isso aí, a descrição bíblica de casamento. Então, nem era necessário falar que outras modalidades não são casamento. Por mais que haja união civil estável e nós respeitemos isso, as pessoas têm direito de escolher seu caminho, né? Mas isso não está previsto na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Isso é um tipo de chave hermenêutica, entendeu? É você dizer que, por exemplo, quando Moisés ele condena esse mesmo assunto, ele não estava falando por Deus, ele estava ali só reproduzindo uma ideia cultural da época. Isso é perigoso, porque isso é muito conveniente, né? Eu posso usar vários tipos de chaves para adotar ideias que me são particulares, né, práticas que eu não quero abandonar, algum pecado que eu acho que eu não quero deixar de praticar, eu então adoto essas chaves que, na verdade, como diz Ellen White, dissecam a Bíblia e tiram o poder da palavra de Deus. Resumidamente, são essas coisas, né, que têm acontecido e que, infelizmente, tem também entrado aí, né, no nosso meio. Eu vou ler aqui um trechinho da orelha aqui do livro Visões e Ilusões, porque a orelha foi escrita por Guilherme de Carvalho, mestre em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Ele diz assim, ó, além disso, Coises, que é o autor desse livro, né, Coises explica por que a síntese entre a fé cristã e ideologias como socialismo, liberalismo e conservadorismo é uma doentia duplicidade espiritual e intelectual. Resume tudo que eu falei até agora. Querer mesclar com a religião cristã bíblica socialismo não dá certo. Feminismo não dá certo. Essa teologia do domínio, né? O conservadorismo político não dá certo. Nós temos que ser bíblicos. Eu vou repetir isso mais vezes. Nós temos que ser bíblicos. E se nós formos assim, pronto. As coisas se resolvem. Nós seremos cidadãos que vão amar o próximo, vão fazer o seu melhor para libertar as pessoas de certas opressões, a maior delas o pecado. Vai ser natural para nós. Não nos conformarmos com injustiças, como Jesus não era conformado, mas entendendo que o reino de Deus não é deste mundo e que a solução definitiva para todas as mazelas humanas é a volta de Jesus. Sabe, meus irmãos, eu preciso aqui ser assim bem honesto e abrir com vocês o fato de que há movimentos, e Ellen White diz isso muito claramente, fazendo eco com a Bíblia, que os principais inimigos do povo de Deus seriam pessoas de dentro, que surgiriam de dentro, com ideias estranhas. Nós já vemos algumas insinuações de evoteísmo no meio cristão,
No adventista ainda muito pouco, mas aí no evangelicalismo há muita gente já defendendo o evoteísmo, que Deus teria criado a vida por processos evolutivos. Como também vemos o marxismo, né, entrando nos movimentos, teologia da libertação no catolicismo, como já falei, missão integral no evangelicalismo, né, vemos o marxismo se entranhando aí em várias frentes, né, e vemos alguns movimentos, alguns grupos que se dizem adventistas, mas que estão trazendo todas essas pautas, adotando mais as teologias identitárias e indo totalmente contra aquilo que é uma visão adventista bíblica. Por exemplo, grupos que se auto-intitulam subversivos, vivem divulgando pautas de teologias identitárias, teologias que beberam da alta crítica. Nós temos aí adventistas de esquerda, e eu diria que de direita também seria um erro, né? Mas há um grupo auto-intitulado desse jeito, que também vive trazendo essas pautas que não tem nada a ver com a visão adventista de realidade, então não sei por que usa esse nome. Nós temos aí grupos, né, como alguns que se identificam como zelotas, né, um movimento aí revolucionário do tempo de Cristo, mas que hoje só fazem trazer também essas pautas e inverdades, inclusive. Eu até me propus desfazer uma dessas inverdades recentes que esse grupo trouxe aí, dizendo que a Igreja Adventista participou da Revolução Socialista Cubana. Eu fui fazer o meu dever de casa como jornalista. Entrevistei vários cubanos, entrevistei pastores cubanos que estavam lá em Cuba quando houve a Revolução castrista, né, de Fidel Castro, com a ajuda de Che Guevara. Entrevistei ali pastores que estavam no colégio adventista das Antilhas, que deu abrigo lá para Che Guevara e suas tropas. Ninguém sabia as ideias que eles defendiam. Fidel Castro escondeu de Cuba, das pessoas, as ideias que ele tinha guardadas ali na sua mente, que depois colocaria em prática. Eles achavam que era um grupo de revolucionários que iria libertar a Cuba das mãos de uma ditadura do Fulgêncio Batista. Então muita gente achou que era uma coisa boa, inclusive adventistas. Mas quando Fidel e seus seguidores mostraram as garras e disseram, não, essa revolução agora aqui é socialista mesmo, é marxista, a coisa começou a ficar complicada. E já era tarde demais. O nosso colégio, que formava pastores ali em Cuba, foi tomado pelo governo, pela ditadura, e hoje está em ruínas, né? Ele foi destruído. Pastores adventistas foram presos, pregadores foram presos porque guardavam o sábado. Então dizer que a Igreja Adventista participou desse movimento é querer denegrir, querer deturpar os fatos e lançar dúvidas sobre a Igreja Adventista. Eu percebo que, na verdade, esses movimentos, esses grupos aí que se dizem adventistas, não tem outra missão, parece que não seja a de destruir a credibilidade da Igreja Adventista e atacar seus líderes. Isso é triste, isso é lamentável. Eu acho que mais honesto seria abrir mão do nome adventista e ser apenas subversivos, quem sabe, né? Mas, por algum motivo, querem se manter com esse nome aí, embora adotem teologias, ideologias, práticas que não condizem com o verdadeiro adventismo. Muito bem, eu já falei bastante, né? Eu acho que fiz muito esboço aqui, anotei muitas coisas. Como eu disse, cada uma dessas daria uma janela que abriria para outras coisas mais. Quero indicar também para vocês um vídeo no meu canal. O título é A Serpente como Chave Hermenêutica. Eu abordo ali também essa questão complicada dessas chaves hermenêuticas que só recortam a Bíblia e fazem com que as pessoas adotem apenas aquilo que lhes convém. E eu volto a citar aqui Apocalipse 14, 6 e 7. Um dos textos que me libertaram dessas ideologias lá do meu tempo de adolescente e jovem, né? Temam a Deus e deem a Ele glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E o outro texto é Apocalipse 12, 17. Ali fala da batalha do dragão contra a igreja de Deus. E é dito que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante, aos remanescentes, ao restante da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pessoas que guardam os mandamentos de Deus e dão valor ao testemunho dos profetas, à palavra de Deus. Essas pessoas serão sempre odiadas por Satanás. Mas que bom, porque se são odiadas por Satanás, elas estão alinhadas com a vontade de Deus. É melhor ser amado por Deus, protegido por Deus,
viver os princípios que Deus nos ensinou em sua palavra e ser alvo do ódio de Satanás e do inferno, cujas portas não prevalecerão contra a verdade de Deus, do que estar enganado. Eu prefiro estar no caminho da verdade, custe o que custar. E eu oro a Deus para que essas pessoas que têm adotado essas ideologias, essas teologias várias, possam acordar disso, né, e abraçar a teologia bíblica, a verdade bíblica pura e simples como ela é. São pessoas que Deus ama, pelas quais Deus morreu também, temos que orar por elas. E que Deus nos use como seus instrumentos sempre, né? Que Deus use vocês aí, jovens do Riacho Grande, para serem luz também por onde passarem, influenciar uma geração, despertar uma geração para pregar o evangelho. Satanás sabe que a igreja adventista, reavivada pelo Espírito Santo, vai ser um poder irresistível no mundo. Então ele tenta minar a fé das pessoas naquilo que é a base da nossa fé, a palavra de Deus e os escritos inspirados que ele nos deu de presente por meio de Ellen White. Que Deus não permita que isso aconteça conosco e que em breve possamos ver essa igreja reavivada, concluindo a missão que Deus lhe confiou. Um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês.